para você que é inscrito no canal Pão do Advento. Voltamos para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Lembrando que o tema geral da lição desse trimestre é o descanso em Cristo. E hoje nós vamos falar sobre o descanso sabático, né? Nós vamos falar sobre o sábado. Né? A questão do sábado ela é muito assim, polêmica no meio cristão, no mundo cristão, porque são poucas as denominações cristãs que guardam o sábado, que tem o sábado como vigente, né, naquilo que se pode chamar de dispensação cristã. Né? Nós, adventistas do sétimo dia, nós entendemos, nós não somos dispensacionalistas. Então, nós entendemos que, na verdade, aquilo que foi planejado por Deus, que se encontra no Antigo Testamento, né, prescrito, descrito, ele continua em vigor hoje. Né? Nós não encontramos, assim, textos que... Existem textos que, aparentemente, parecem corroborar essa ideia de que alguns preceitos, né, algumas atividades do Antigo Testamento tenham sido banidas, né? Por exemplo, você pode ler muitos pegam aquela descrição de Pedro, quando ele tem aquela visão, onde ele vê aquele tecido, né? aquela cortina cheia de animais, e uma voz dizendo para ele matar e comer os animais. Ali tinham animais limpos e animais imundos. Então, alguns entendem, por exemplo, que ali Deus está tornando puro todos os animais, que agora você pode comer todos os animais. Né? Só que quando a gente lê o capítulo todo, a gente entende que não era isso que Deus pretendia mostrar para Pedro. Tanto é que Pedro mesmo ele insiste que ele nunca tinha comido nada comum ou imundo, ou seja, o comum que foi contaminado pelo imundo e nem o imundo. Ele não comia nenhuma coisa nem outra. E tanto é que ele não come. Ele não vai atrás dos animais que aparecem ali para serem comidos. Mas ele vai entender depois, quando Cornélio chama ele para ir até a casa dele. Cornélio ele era um pagão considerado pelos judeus como imundo, né? E ele sendo imundo poderia contaminar o judeu que não era imundo. Então ele entendeu que, na verdade, o que estava acabando ali, que estava chegando ao fim, era esse muro de separação entre judeus e gentios, e que o evangelho deveria chegar. O evangelho ali, que estava colocado sobre as mãos, né, sobre a disposição dos que não eram imundos, deveriam chegar àqueles que eles consideravam imundos. Veja que não é a Bíblia que considera eles imundos, mas fazia parte da cultura judaica, do pensamento judaico da época, considerar aqueles que não eram da linhagem judaica, que não pertenciam à fé judaica, como imundos, como separados, como pessoas com quem você não poderia ter contato. Então veja que o texto não está falando de você comer, não está liberando você comer nada, mas alguns entendem que é isso. Existem textos que aparentemente abolem certas coisas do Antigo, que aparecem no Antigo Testamento, e parece criar uma nova realidade no Novo Testamento. É o caso desse que não é assim. Então, nós adventistas, por exemplo, entendemos que os animais imundos continuam sendo proibidos de se comerem. Tanto é que a gente encontra o livro de Apocalipse, que foi um dos últimos livros a serem escritos. A expressão, né, animais imundos ali aparecem no texto, né, uma figura que não teria mais sentido de ser usada se essa regra bíblica tivesse sido abolida. Né? Não teria para que o livro de Apocalipse se utilizar de um recurso antigo, né, para apontar profecias novas, usando a expressão animais impuros, né, no livro, sendo que não tinha mais sentido para eles. No caso do sábado, por exemplo, mesma coisa. Lá em Hebreus, nós encontramos Paulo usando o sábado como um símbolo do descanso futuro, o descanso eterno, né, o descanso dos salvos, né, o descanso prometido, o descanso que faz parte da promessa da aliança. Ele usa o sábado como um símbolo disso. Ele declara lá em Hebreus 4:9 que resta ainda um repouso sabático para o povo de Deus. Então não teria sentido, por exemplo, usar também a figura do sábado, um objeto que havia sido abolido, para se reafirmar, né, um evento futuro. Né? A mesma questão das carnes no livro de Apocalipse, a mesma coisa.
Então nós entendemos que o sábado não foi abolido, não houve abdicação, não houve nada disso, né? Tanto é que Jesus fala lá em Mateus 5,17: não penseis que vim revogar a lei, não vim revogar, eu vim cumprir, né? Na verdade, quando esse cumprir dele, ele tem um sentido muito maior do que simplesmente fazer, realizar. Jesus veio dar um novo significado ao mandamento, ele veio tornar a coisa muito mais complexa do que os judeus tinham até então. Por exemplo, o mandamento diz não matar, não matarás. Mas não é só o ato de matar que está circunscrito aqui a ordenância, né? Se você odiar o seu irmão, no seu coração você já é homicida. Então, na verdade, ele amplia o significado do mandamento. É isso que Jesus faz. Então, veja que não há nenhum momento o abolir aqui não acontece, né? Jesus, mesmo quando Jesus fala, Moisés disse, eu porém vos digo, né? Ele não está falando assim, olha, Moisés falou e agora o dele não vale mais, agora o que vale é o meu. Não é isso que ele está dizendo. Ele está aumentando aquilo, ele está melhorando até aquilo que Moisés disse, não abolindo, não tem. Você pode procurar em todo o tempo. Olha, imaginem que Jesus andou 3 anos com os seus discípulos, ele andou 3 anos com os discípulos e ele pregou ali todos os dias, pregando todos os dias. Lógico que eles não entenderam tudo, né? Mas no que diz respeito a ordenanças, às regras, aos mandamentos, isso é uma coisa muito clara. Eles não só entendiam que não havia sido abolido nada, como eles entendiam também agora uma ressignificação ao mandamento. Se Jesus tivesse ensinado coisa diferente, então as mulheres, né, no dia do sepultamento de Jesus, não teriam ido guardar o sábado conforme o mandamento. É isso que o texto declara lá claramente, no livro de Lucas. Né? É declarado que as mulheres guardaram o sábado conforme o mandamento. As mulheres eram discípulas de Jesus. E olha que as discípulas entendiam melhor o que o mestre ensinava do que os próprios discípulos, né, os homens. Mas vamos lá. Né? Essas são questões que são debatidas até hoje no mundo cristão. Estou apresentando aqui a visão adventista, né? Que eu entendo ser correta nesse sentido. Nós vamos estudar então o descanso sabático hoje. E vamos apresentar 2 textos aqui. Né? Às vezes esse texto um deles é uma surpresa até para o próprio adventista. Então vamos lá. Êxodo 28:11 declara: lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Êxodo 28:11. Então, essa é a primeira. Esse é o texto que aparece no livro de Êxodo, quando traz ali os 10 mandamentos. Né? Então, é assim que ele expressa o mandamento do sábado. Só que a lei é repetida lá no livro de Deuteronômio. Né? Vamos ver como é que esse mesmo mandamento aparece na repetição da lei lá em Deuteronômio. Guarda o dia de sábado para o santificar, porque o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, qualquer outro dos seus animais, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, para que o seu servo e a sua serva descansem como você. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor, seu Deus, o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Por isso o Senhor, seu Deus, ordenou que você guardasse o dia de sábado. Não sei se vocês perceberam aqui a diferença no mandamento. Né? O primeiro fala, lembre-se do dia de sábado. Nesse texto de Deuteronômio, fala, guarde o dia de sábado. O lembre-se vem depois. Vem, lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito. Aqui ele pede para que se lembre de que eles foram escravos, mas foram libertados. E olha que Deus estava falando aqui já para a 2ª geração, já que havia saído do Egito, né? Porque a primeira havia morrido. Da primeira, sobrou apenas Josué e Caleb.
né, que seriam aqueles que entrariam de fato na Terra Prometida. O segundo anúncio do mandamento, ele dá ênfase ao fato de que o povo foi escravo no Egito e que por isso eles deveriam guardar o sábado, por esse motivo. No primeiro, Deus ele é o Criador e por esse motivo eles devem guardar o sábado. Na verdade, um não está anulando o outro, um complementa o outro. Nós devemos obedecer o sábado porque Deus é o Criador de tudo e ele descansou no sétimo dia. A Bíblia fala de 3 coisas que Deus fez no sétimo dia que ele não fez em nenhum outro dia. Em dizendo assim, ó, Deus descansou, ele abençoou o dia de sábado e o santificou. Então ele é santo, abençoado, e ele foi observado pelo próprio Deus. O próprio Deus descansou nesse dia. Então, como somos imitadores de Deus, devemos ser, né, é o imitatio Dei. Assim como somos imitadores de Deus e devemos ser imitadores de Deus, Deus ele é a nossa regra de fé e prática. Deus é o centro. Deus ele é o objetivo final da palavra de Deus. Então nós temos que ser imitadores dele, devemos fazer aquilo que ele fez. Ele nos criou a sua imagem e semelhança e nós devemos copiar o que ele é, o que ele representa, o que ele significa, né, o que emana dele. Então nós devemos ser essa minúscula representação de Deus. Se Deus observou, nós devemos observar. Então, ao observarmos o mandamento, né, nós estamos reconhecendo Deus como o Criador de todas as coisas e como mantenedor de todas as coisas. Só que o texto de Deuteronômio, ele acrescenta algo mais. Ele apresenta o sábado na realidade dos cativos, ou dos ex-cativos, porque eles foram libertos para descansar lá na nova terra. Eles foram tirados da escravidão, do trabalho pesado, e foram libertos para descansar. O sábado aqui já se torna um símbolo desse descanso em Canaã. O símbolo do descanso em Canaã. Ao mesmo tempo, da mesma forma, Paulo lá vai usar em Hebreus para identificar ele, para usá-lo como um símbolo do descanso futuro, a vida eterna. Né? Quando nos livrarmos de todo o peso, né, e todo o compromisso que temos com esse mundo, né, com essa realidade presente, que nos traz sofrimento e dor e cansaço, então nós seremos libertados desse cativeiro totalmente quando estivermos lá na nova terra, ou seja, na Canaã, na terra prometida, Canaã celestial. Então nós temos o que nesses 2 mandamentos aqui? Uma representação do sábado como o reconhecimento de Deus como Criador, e temos no Deuteronômio o reconhecimento de Deus como nosso libertador. Então nós temos o sábado como um lembrete que Deus é o nosso Criador e que ele é o nosso Redentor. É ele quem nos redime, quem nos liberta e nos resgata. Ele é o nosso resgatador. Tá certo? E aí vem a questão, como se guardar o sábado? Né? Entendido que o sábado tem que ser guardado, como ele deve ser guardado? Então muitas pessoas lendo apressadamente o Antigo Testamento, né, que é onde mais se fala sobre como deve ser guardado, né, as observações todas que são feitas, as pessoas se assustam e se espantam, e mais ainda, quando eles chegam no Novo Testamento e veem como os judeus guardavam nos dias de Jesus, aí é que o negócio fica pior, porque eles não entendem, eles não percebem que os fariseus, eles observavam o sábado de uma forma diferente do que a Bíblia pedia. Eles observavam o sábado de uma forma exagerada, excessivamente cuidadosa. Então, um exemplo, os judeus, nos dias de Jesus, acreditavam que no sábado você não podia nem cuspir no chão. Você não podia nem cuspir. Você olha a Bíblia de capa a capa, você não encontra nenhum mandamento, nenhuma parte da Bíblia falando que você não pode cuspir. Não se encontra em parte alguma. Mas os judeus da época de Jesus acreditavam que não deveriam se cuspir no dia de sábado. No dia de sábado você não poderia andar tantos quilômetros, né? Porque você estaria transgredindo o sábado. Então tinha uma série de restrições que eles criaram para proteger o sábado, né? Restrições desnecessárias. E Jesus ele foi contra essas restrições. Tanto é que no dia de sábado mesmo, Jesus, ele para curar um enfermo, ele cospe no chão, que era proibido, e ele vai lá e passa a lama que ele fez com o cuspe no barro, passa no olho do cego e manda ele se lavar. Então, ele cuspiu e curou, que era outra coisa que os judeus, na época de Jesus, acreditavam que não deveria ser feito.
Eles pensavam assim, não era o texto bíblico que dizia que era assim. Então a gente não pode confundir o mandamento bíblico com o tipo de observância que o fariseu tinha, que foi rejeitado por Jesus. Então, para os fariseus da época, Jesus estava transgredindo até o sábado, mas Jesus não estava. Jesus estava guardando o sábado da forma correta. Tanto é que os evangelistas eles vão declarar que, né, você não encontra nenhuma passagem do sábado Jesus indo trabalhar como um trabalho secular qualquer, como marceneiro, né? Não tem isso. Nem ele, nem os seus discípulos. Muito pelo contrário, sempre que se fala do sábado, diz assim, que Jesus ia à sinagoga conforme o seu costume, nos sábados. Então, o costume dele era, né, era fazer aquilo que o mandamento mandava, porque o sábado, nós vamos ver já já, ele é um dia de santa convocação. Então vamos lá, como guardar o sábado? Temos aqui uma listinha. Nós descansamos no sábado do nosso trabalho secular, né? Então aqui a citação de Lucas 23, justamente a passagem que eu havia dito das mulheres que descansaram conforme o mandamento. E é lógico que não foram só as mulheres que descansaram, todos descansaram. Todo o povo guardava o sábado naqueles dias, todos os seguidores de Jesus, e continuaram guardando depois. Pode ver que no livro de Atos não existe acusação contra os discípulos com respeito a isso. Né? Olha, os judeus perseguiam os cristãos constantemente no Novo Testamento, no livro de Atos, e você não encontra em nenhum momento a acusação de que eles eram transgressores da lei, que eles desobedeciam o sábado. Você não tem isso aí. Né? Existe até momentos que eles falam assim que, né, que Paulo estava agindo contra Moisés e tudo mais, mas o próprio Paulo ele demonstra que não, que ele era um fiel seguidor da lei, ele obedecia perfeitamente. Então eles não conseguem acusar, não conseguem mostrar isso com prova. Não é visto, nem na lei dos judeus existiam provas contra Paulo, nem na lei dos homens. Né? Paulo ele era irrepreensível. A mesma coisa aconteceu com Jesus. O que pesou contra Jesus, por exemplo, não foi quebra de mandamento, foi ele dizer que ele era filho de Deus. Isso foi né, ele ser igual a Deus, ser Deus feito homem, isso era o que pesava contra ele. Por isso ele foi condenado. O sábado, então, é um dia de descanso, trabalho secular. Né? Qual é o trabalho secular? É o trabalho que nós fazemos, o emprego que nós temos. Né? Quem trabalha, por exemplo, na roça, nesse dia não vai trabalhar na roça. Quem trabalha no mercado, nesse dia não vai trabalhar no mercado. Né? Um professor não vai dar aula nesse dia. Então, nosso trabalho secular, nossas atividades cessam. Há exceções para serviços essenciais. Nós encontramos isso na Bíblia também. Serviços essenciais, como o cuidado médico, né? Ele é um serviço que não pode parar, né? Por exemplo, as pessoas não deixam de ficar doentes no dia de sábado. Então, nesse dia, o trabalho médico, o serviço médico deve ser feito também, é lógico, mas seguindo certas prescrições. Há certas atividades que não, onde a saúde do paciente não depende disso, essas atividades são deixadas de lado. Esse é um contexto geral de como deve se trabalhar no dia de sábado. Sábado é um dia da família. Levítico 19, 3, ele associa, né, a unidade familiar com o mandamento do sábado. Porque um sábado é um dia onde deve ser fomentado ali a união, né, os familiares, né, a família vai junto para a igreja, à tarde vai para um parque, né, comer assim a céu aberto, né, no gramado, contemplando a natureza. Esse era um tipo de atividade muito comum, né, tanto para os judeus antigos e hoje também, para os judeus dos dias de hoje, e para todos aqueles seguidores de Jesus que querem obedecer o sábado conforme o mandamento. Né? O sábado é um dia da família. A adoração a Deus se faz ali em família. Se você é um crente sozinho, né, se a sua família não está com você, não aceitou Jesus com você, e ela não quer guardar, não tem problema. Né? Isso é um detalhe. Isso aí não está no seu poder mudar isso aí. Está em seu poder sim pregar o evangelho para os seus familiares, para que se convertam. Criar uma atmosfera agradável para o sábado. Então, nós devemos trabalhar, né, segundo o Salmo 92 aqui, para que nós tenhamos um dia de sábado agradável. Nós temos que tornar o dia agradável. Não podemos tornar um dia enfadonho, né, como os fariseus faziam nos dias de Jesus. Os fariseus tornaram o dia de sábado um dia terrível. As pessoas certamente, né, passavam um dia com vontade de que ele fosse embora o quanto antes.
Eu, por exemplo, não sinto isso, né? O sábado é um dia agradável, é o dia mais esperado da semana, né? O dia que traz paz, tranquilidade, repouso da mente. E ele é um dia de santa convocação. Levítico 23:3 e Lucas 4:16, né? Que é o 4:16, vem falando justamente do costume de Jesus de ir à sinagoga aos sábados. Porque o sábado é o dia em que a igreja se reúne para adorar. Ela não pode se reunir outros dias? Pode, ela pode se reunir todos os dias se quiser. Todos os dias. Mas o dia que é ordenado por Deus para a santa convocação é esse dia aqui, o sábado. Né? Os outros dias ela pode? Pode, deve. Ela deve ter outros dias também de reunião, de culto. Mas o sábado é um dia de culto especial. Então, ele é especial em todos os sentidos. Há uma bênção especial sobre ele. Né? Deus o santificou, ele é santo. E nós devemos santificá-lo também. Né? O que é santificar? É separar para Deus, separar para o uso sagrado, para o uso sagrado. A palavra santo, né, significa separado. Então, você separa para Deus, você tem ele, né? O dízimo, por exemplo, o dízimo ele é santo, porque ele é uma parte separada para Deus. Né? Quando é dito que o povo de Deus é santo, porque o povo foi separado, aquele povo, aquele grupo de pessoas foi separado para Deus. Tá certo? Então é isso, ó. O sábado é um dia deleitoso. Você, meu irmão adventista do sétimo dia, que guarda o sábado, procure aprender a guardá-lo cada vez mais de forma muito mais precisa, de forma muito mais harmoniosa. Torne o sábado um dia deleitoso, né? Não faça do dia de sábado um dia ruim para a sua família, para aqueles que estão perto de você, para as outras pessoas. Torne o sábado um dia deleitoso, um dia separado para Deus. Para você que não é adventista do sétimo dia, faça um teste, né? Faça um teste. Observe o mandamento. Veja que ele é um mandamento que ele vai trazer bênçãos para você. Você vai observar as bênçãos que ele traz. Ele vai observar. Você pode até pensar assim, mas eu posso perder meu emprego por conta disso. É justamente isso que o sábado ensina. O sábado ensina que o mantenedor da sua vida e da minha vida é o próprio Deus. Quem lhe dá o seu sustento é Deus. Né? Quem vai te dar forças para se sustentar é Deus. Tudo vem dele. E se ele pediu a você para observar o dia dele, ele vai te dar condições para isso. Lembre-se da oração de Jesus, né? A oração que Jesus pediu para que fosse feita quando Jerusalém fosse sitiada pelos romanos. Ore para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. No inverno, porque ia ser muito mais difícil, né? Até no inverno podia até ter neve, nevar. E no sábado, porque é um dia sagrado. Então, o próprio Jesus ensinou isso há muito tempo antes, né? Acho que 40 anos antes da invasão dos romanos a Jerusalém. Ensinou para que o povo guardasse o sábado. Então, nós devemos orar para que Deus nos dê condições para observar o seu dia, não só o sábado, mas qualquer outro mandamento, porque nós não observamos o mandamento pelas nossas próprias forças, nós observamos nossos mandamentos pela graça, pelo poder que vem da fé que Deus nos concede. É pela fé que nós observamos, né, todas as ordenanças de Deus. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Tchau.